Olá, boa tarde. Se você está aqui, é porque você gostaria de fazer a sua propósito de vida juntamente comigo. Por que fazer um propósito de vida? Para que nós tenhamos clareza dentro de nós, quais são os nossos valores e princípios, como comunicar isso para as equipes, para dar direção para as equipes, dar segurança para eles nesse momento tão instável. Isso também ajuda na nossa própria motivação. Se eu tenho meu propósito de vida muito claro, todas as minhas decisões vão estar, resolvido em pró desse propósito. Então, como escrever um propósito de vida? Muitas vezes, se a gente senta para fazer isso, ter um papel branco e escrever é meio difícil. Então eu quero dar um outro ponto de partida para vocês. Então esse exercício ele vai ter 3 partes, hoje eu vou passar uma, quarta uma outra, terminando na sexta-feira, prontos para vocês passarem um tempo no fim de semana escrevendo seus propósitos de vida. Então qual é o exercício de hoje? É escolher 3 pessoas que você respeita e admira. E aí, num papel, escrever do lado do nome entre 5 e 9 características que pertencem nessa pessoa que você, que chama atenção para você. Então, 3 pessoas, elas não precisam ser todos famosos, pode ser familiar, pode ser um amigo. Escreve essas características. Depois que você escreveu, dá uma olhada na lista e vê se tem alguma coisa que está em comum. E esses são os pontos, e valores e princípios que podem ser muito importantes para vocês. Depois de fazer isso, eu quero que você, entre em contato com 3 a 5 pessoas de confiança, que você sabe que vai falar a verdade para você. Porque eu quero que você pergunta para essas pessoas, de 5 a 9 características suas, que eles veem em você. E coleta as informações e escreve do lado no mesmo papel aonde que você escreveu as pessoas que você respeita. Tendo todas essas informações, vai filtrando e vendo quais são as palavras que vão surgindo em na página, quais são os mais populares. Isso são os nossos valores e princípios que acreditamos que são importantes. E é em volta disso que a gente vai começar a ter mais clareza sobre o nosso propósito de vida. Então eu vou compartilhar com vocês, o que eu tenho escrito, sobre essa parte. Então as pessoas que eu escolhi, tá escrito no na minha agenda aqui, primeiro era Nelson Mandela, e as características que eu escrevi para ele era a paciência, forgiveness, então a capacidade de dar perdão, compreensão, sabedoria, e ser justo, e também que speaks out. Speaks out é falar, das opiniões e o que acredito que está certo ou errado. A segunda pessoa, é Simon Sinek, e aí eu escrevi, apaixonado por assunto dele, humano, speaks out, pesquisador, agente para mudança. Terceira pessoa é Mahatma Gandhi. Escrevi, revolucionário para a humanidade, speaks out, empático, não violenta e humano. Esses são as 3 pessoas que eu escolhi. Eu fui perguntando para outras pessoas e várias das palavras surgiram novamente, que foi interessante para mim. Então, empático, cuidadosa, agente para mudança, peaceful, então não violenta, apareceu. Então tem algumas palavras que estão recorrente, e o que me chamou a atenção é que nas 3 pessoas que eu escolhi, todos eles eu coloquei speak out,
mas eu não recebi isso com um feedback. Então eu entendo que isso é um lado, um gap meu, que eu preciso começar a trabalhar. Então, com essas informações, eu fui escrevendo os meus mission statements, que estão aqui. E isso é o próximo passo que nós vamos fazer. Então, por favor, escrevem esses 3 nomes, essas características, aí vamos compartilhar isso para fazer o nosso propósito de vida.